atendimento, onde 5 pontos eu acho fundamentais para que nós tenhamos, depois que aconteceu o trauma, tenhamos mais sucesso com esse paciente. O ideal é não ter esse paciente. Ele está dormindo em casa tranquilo, o que era para acontecer um trauma não aconteceu. Agora, se acontecer, a gente tem que estar preparado. Como que a gente está preparado? O número 1, sem dúvida nenhuma, é o conceito trazido pelo ATLS. É o atendimento padronizado. Desde 1976, quando houve acidente de avião, um ortopedista, infelizmente ele faleceu agora, mas ele participou de todos os nossos congressos de trauma, falando da experiência e de como ele criou a ideia do ATLS. É uma maneira de a gente padronizar o atendimento desses pacientes. Se a gente utiliza esse conceito do ATLS, a gente perde muito menos pacientes e a gente ganha muito mais agilidade e eficácia. Breaking News, novidade, saindo agora, 11ª edição. Enquanto eu estou falando com vocês aqui, está tendo uma reunião com o Comitê de Trauma e a Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado para mostrar isso daqui que eu estou mostrando para vocês. Novidades da 11ª edição do ATLS. Essas novidades vão começar a partir de julho agora, mas eu já estou trazendo informações de primeira mão sobre o que está acontecendo com essa nova edição do ATLS. O ATLS ele é revisto de tempos em tempos, 4, 5 anos, ele é revisto e é atualizado. A 10ª edição teve uma atualização muito importante e essa 11ª também muito importante. O que mudou agora no ATLS, no atendimento ao doente traumatizado? Uma série de pontos foram colocados. O mais importante, e talvez o que mais todo mundo está falando, é o XABCDE. Essa colocação do X aqui, ela tem um papel muito importante e é muito óbvio para quem lida com esses doentes traumatizados. Então, não é mais só o ABCDE, é o X. E o X foi muito interessante. Por que colocado o X? O X, em inglês, exsanguination, exsanguinação. É isto, não é você colocar o C antes, é o X. Doente que está exsanguinando, que está jorrando sangue por algum lugar. Obviamente isso tem prioridade. Eu vou conversar daqui a pouquinho sobre isso, mas é importante a gente ver todo esse círculo que existe aqui, sobre os objetivos que a gente tem com essa avaliação ABCDE, prevenção. Não é à toa que eu falei para vocês de prevenção antes. Está no escopo do ATLS atual, prevenção, porque aquele trauma que chegou poderia não ter chegado. Humanização do tratamento desses pacientes. Muitos pacientes já sofreram algum trauma físico, emocional, ou algum tipo de trauma antes. O impacto que isso tem para esse paciente, para a sua família, é enorme. Então, é uma preocupação também. Desastres. Então, as estratégias para evitar e lidar com desastres, Como que a gente faz isso? Como que a gente lida com essas situações? Culturas, na verdade, uma mudança de cultura com relação à estratégia de atendimento e abordagem das pessoas relacionadas a isso. Time, fala-se muito sobre time, trabalho em equipe, como que a gente organiza o nosso time, como a gente comunica com o nosso time. Flexibilidade de você poder lidar com aquele paciente baseado no protocolo, obviamente, mas entendendo as necessidades daquele caso. E sistemas de trauma, é o que eu estava falando também. Nós precisamos ter sistemas de trauma bem desenvolvidos, porque isso nos dá segurança. Quando eu morei nos Estados Unidos e fiz meu doutorado na Universidade da Califórnia, em San Diego, eu ia almoçar com o meu orientador, o professor Raul Coimbra, e estava almoçando, ele recebia no BIP dele, isso 20 anos atrás, recebia no BIP dele, paciente traumatizado, vítima de acidente automobilístico, pulso de 110, PA 90/70, realizada intubação orotraqueal na cena, chegada no hospital em 12 minutos. Era isso, ele sabia o que ia chegar. Infelizmente, nós não temos sistemas de trauma hoje que funcionam da maneira como nós gostaríamos. Essa é a batalha que nós temos na nossa sociedade, na SBAIT, para que a gente consiga, junto ao governo, estabelecer sistemas de trauma que fiquem mais, deixem os usuários e as pessoas mais seguras. Isso, pessoal, está no ATLS hoje. Então, é uma grande evolução do ATLS, que antes ele era muito técnico.
hoje ele é mais amplo. O conceito dele é geral, não é só a técnica de, não, vamos drenar o tórax, vamos fazer um FAST. Não, é o entendimento do trauma como uma doença e lidar de uma maneira geral com ele. Então, como que a gente faz esta avaliação desse paciente quando ele chega na sala de emergência? Então, o atendimento inicial desse paciente, ele passa por essas fases todas que estão nesse círculo. O primeiro ponto é a avaliação primária. Dentro do atendimento inicial, avaliação primária. É o que todo mundo falava, ABCDE, hoje fala X, ABCDE, junto com a reanimação desse paciente. Tá? Então, esta é a primeira parte que a gente faz. Além disso, nós temos várias medidas auxiliares nessa avaliação primária, que são muito importantes. A reavaliação é um passo também importantíssimo nesse processo, porque o paciente ele tem uma evolução que pode ser uma evolução muito rápida. De repente ele está conversando, ele para de conversar. De repente ele está saturando 97 e foi para 92. Então, é um paciente muito ativo, porque o trauma pode estar em evolução. A gente não sabe se ele tem um hematoma intracraniano, se ele tem uma hemorragia intraabdominal. A gente está começando a avaliar esse paciente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a dinâmica do processo. Então, a reavaliação é importante. A partir daí, nós temos a avaliação secundária, que basicamente é a gente avaliar esse paciente do fio de cabelo até o dedão do pé. Né, com cuidado, um exame cuidadoso, já que as lesões que ameaçam a vida imediatamente dele já foram vistas aqui nessa avaliação primária. Então agora nós podemos respirar e fazer a avaliação adequada. Determinação da necessidade de transferência. Quem não está em hospital terciário, muitas vezes pode precisar transferir esse paciente. Né? Muitas vezes a gente está num hospital primário, a gente está numa UPA, e a gente pode precisar transferir. O quanto antes a gente determina essa necessidade, antes a gente tem a possibilidade de transferência. A gente não sabe se vai sair, mas determinar essa condição, colocar no sistema para transferência e documentar isso no prontuário, são fundamentais, para que o paciente receba o cuidado definitivo. Então, passa por tudo isso, na verdade, isso não mudou, exceto o X aqui, o resto não mudou, é o que a gente tem de entendimento sobre como que o paciente deve ser visto. 3 importantes conceitos. 1, tratar a maior ameaça à vida primeiro. Por isso, o XABCDE. A falta de um diagnóstico definitivo não deve atrasar o tratamento. Então, eu não sei não sei o diagnóstico certinho desse paciente. Eu sei que o murmúrio está diminuído à direita e eu vou drenar esse tórax à direita. É um hemotórax? É um pneumotórax? Não é um fator decisivo para mim agora. É decisivo eu tomar uma conduta. Na chegada do doente, uma anamnese detalhada também não é essencial para avaliar esse paciente. Eu preciso fazer a avaliação primária, X, A, B, C, D, E, e tratando os aspectos que podem ameaçar a vida daquele doente. Se precisar entubar, eu vou entubar, drenar o tórax, eu vou drenar o tórax, dar sangue, eu vou dar sangue. É isso que a gente vai fazer. Tá? Então, a anamnese detalhada, isso fica para um momento posterior, porque o paciente pode ter uma lesão que ameace a vida e que ele possa morrer disso numa situação muito breve.